Inadimplência do crédito rural continua subindo no Brasil após um movimento que se iniciou em 2024 e se intensificou em 2025, com recordes dos níveis de inadimplência das operações de crédito rural. Neste ano, em 2026, esses recordes continuam sendo quebrados, ou seja, nós temos um aumento do nível de inadimplência das operações de crédito rural em 2026. Eu vou colocar para você no gráfico esta informação que foi extraída dos dados do Banco Central referentes à inadimplência de crédito rural para a pessoa física, linhas de crédito de mercado, ou seja, aquelas linhas de crédito que são livremente pactuadas entre as instituições financeiras e os produtores rurais. Então, nós podemos observar nesse gráfico que em janeiro de 2026, que é o último dado que nós temos disponível, o índice de inadimplência alcançou 13,5%. Aqui nós consideramos inadimplência como operações de crédito em atraso com um período superior a 90 dias, ou seja, o crédito já venceu e já passou 90 dias da data de vencimento original daquela operação de crédito. E você pode observar nesse gráfico que este índice de inadimplência, ele triplicou em relação ao mesmo período do ano passado, ou seja, em relação a janeiro de 2025, demonstrando como esse índice tem aumentado bastante no agronegócio. Então, esse é um ponto importante que você precisa observar. E também este índice, ele se refere apenas às operações de crédito realizadas entre as instituições financeiras, ou seja, bancos e cooperativas de crédito, e os produtores rurais. Aqui neste gráfico não são considerados os índices de inadimplência referentes às operações de crédito das empresas de insumos, as operações de barter, que são as operações de troca de insumos pela produção futura, operações envolvendo a CPR, a CPR realizada pelas empresas de insumos, as duplicatas, notas promissórias, ou seja, toda a modalidade de crédito mercantil não é considerada aqui nesse gráfico. Aqui são considerados os índices de atraso apenas das instituições financeiras que são monitoradas pelo Banco Central. E por que eu estou falando isso? Porque nós observamos na prática, com os nossos clientes, com as empresas que nós atendemos, que este índice de inadimplência ele é ainda mais alto quando nós fazemos um levantamento das operações de crédito das empresas de insumos, já que, nestes casos, as garantias elas são mais frágeis e, por isso, a inadimplência ela tende a ser mais elevada. Um segundo ponto que eu quero mostrar para você e que mostra o como tem sido desafiador esse tema do crédito no agronegócio em 2026 é o volume de concessão de crédito, ou seja, os empréstimos realizados pelas instituições financeiras para os produtores rurais. E neste gráfico que você vai ver agora na tela, nós podemos observar como houve uma queda expressiva do volume de concessão de crédito agora na safra em que nós estamos, que é a safra 2025-2026. Se você olhar no gráfico, ele se refere ao crédito rural concedido entre julho e janeiro. Então, se nós olharmos entre julho do ano passado, julho de 2025 e janeiro de 2026, o volume de crédito rural concedido foi de 205 bilhões de reais. Isso representa uma queda de mais de 30 bilhões de reais em relação à safra anterior, ou seja, a safra 2024-25, como você pode ver no gráfico, quando o volume foi de 237,4 bilhões de reais, e é uma queda ainda maior, uma queda aí próxima a 77 bilhões, se a gente comparar com a safra 2023-24, quando o volume de crédito concedido nesse período, entre julho e janeiro, período da safra, foi de 282,5 bilhões de reais. Então, voltando aqui para mim, isso significa que nós temos menos dinheiro disponível para o produtor custear a compra dos seus insumos,
para realizar investimentos, compra de tratores, colheitadeiras, maquinários, investimentos em armazéns, renovação de frota, compra de gado. Então, o que nós estamos vendo é, além da alta inadimplência no agronegócio, uma queda do volume de crédito rural concedido pelas instituições financeiras, como reflexo da dificuldade que nós temos na questão de recursos públicos para a subvenção das linhas de crédito rural e também como reflexo do aumento do ambiente de riscos, o que traz uma maior rigorosidade, uma maior seletividade das instituições financeiras no momento do concessão de crédito, o que é natural, é uma resposta, é um reflexo ao aumento da inadimplência e também dos pedidos de recuperações judiciais que continuam aumentando no agronegócio e por isso também existe esse movimento de queda da concessão de crédito rural. E por fim eu quero mostrar para você um gráfico que é interessante nós observarmos. Na verdade não é um gráfico, é uma imagem, né, como você pode ver aí na tela, que mostra os efeitos da alta inadimplência no agronegócio. Então nós temos crédito mais caro e restritivo, queda da qualidade da carteira de crédito, maior exigência de garantias, com a alienação fiduciária, principalmente dos imóveis rurais, passando a ser regra e não exceção nas políticas de crédito das empresas e dos bancos, produtor com menos capital disponível, comprando da mão para a boca, né? Ou seja, atraso das vendas de insumos, de fertilizantes, defensivos, seja das revendas para os produtores, seja das indústrias para as revendas, aumento do nível de renegociações e atrasos e revendas e produtores operando com margem mais baixa e até mesmo negativa e com muita dificuldade de liquidez nesse cenário de crédito bastante desafiador. Então, você observou que 2026 continua sendo e deverá ser um ano marcado ainda por muita dificuldade na questão de crédito rural. Agora, em março, terá uma nova reunião do Banco Central em que provavelmente haverá uma redução da taxa Selic, redução da taxa de juros, mas isso nos próximos meses não deve aliviar ainda o aumento dos custos de crédito, o aumento da taxa de juros, o aumento do spread bancário, e os produtores irão continuar ainda pagando uma taxa de juros bastante elevada nas operações de crédito rural. Então você, profissional e empresa que trabalha com concessão e gestão de riscos de crédito no agronegócio, você é nosso convidado para participar da próxima turma do curso de gestão de riscos de crédito no agronegócio, que eu, Felipe Prince, realizo com o Dr. Adalto Caneyuk, que é advogado e sócio da J. Hercílio de Oliveira Advogados. Nós estamos com inscrições abertas, você pode entrar aqui no nosso site para conhecer o nosso programa completo e também, se você quiser contratar para a sua empresa, para fazer uma capacitação, uma atualização do seu time de crédito, dos profissionais da sua empresa, você também pode entrar em contato conosco, tá bom? Então, muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou do vídeo, compartilhe com mais pessoas, curta, inscreva-se no nosso canal e até o nosso próximo vídeo.